assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada. Usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia. E a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante. Mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe. A noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não para por aí. Marnie volta para casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo, a mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida, e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo. Fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira. Corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho, e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente, e ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá para acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joana, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joana continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo, todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joana. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joana no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joana, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joana tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale, e a Ramona, tia da Joana, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joana, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa. Parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo. Afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joana, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joana rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joana já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joana escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joana tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela, e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen,
que é uma das melhores personagens do filme. Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo: você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada. Usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia. E a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante. Mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe: a noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não para por aí. Marnie volta para casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo. A mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo. Fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira. Corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente e ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá pra acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joanna, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joanna continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo, todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joanna. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joanna no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joanna, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joanna tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale e a Ramona, tia da Joanna, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joanna, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa. Parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo. Afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joanna, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joanna rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joanna já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joanna escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joanna tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela, e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen, que é uma das melhores personagens do filme.
Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo, você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada. Usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia. E a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante. Mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe. A noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não para por aí. Marnie volta para casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo. A mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo, fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira, corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente e ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá pra acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joana, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joana continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo, todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joana. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joana no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joana, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joana tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale e a Ramona, tia da Joana, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joana, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa, parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo, afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joana, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joana rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joana já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joana escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joana tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen,
que é uma das melhores personagens do filme. Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo: você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada. Usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia. E a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante. Mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe. A noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não para por aí. Marnie volta para casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo. A mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo, fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira, corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente e ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá pra acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joanna, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joanna continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo. Todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joanna. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joanna no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joanna, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joanna tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale e a Ramona, tia da Joanna, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joanna, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa. Parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo. Afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joanna, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joanna rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joanna já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joanna escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joanna tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela, e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen,
que é uma das melhores personagens do filme. Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo, você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada. Usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia. E a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante. Mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe. A noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não para por aí. Marnie volta para casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo. A mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo. Fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira. Corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente e ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá pra acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joana, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joana continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo, todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joana. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joana no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joana, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joana tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale, e a Ramona, tia da Joana, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joana, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa. Parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo. Afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joana, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joana rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joana já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joana escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joana tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela, e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen,
que é uma das melhores personagens do filme. Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo, você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada, usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia, e a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante, mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe, a noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não pra por aí. Marnie volta pra casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo. A mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida, e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo. Fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira. Corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho, e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente. E ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá para acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joana, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joana continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo, todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joana. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joana no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joana, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joana tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale, e a Ramona, tia da Joana, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joana, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa. Parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo. Afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joana, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joana rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joana já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joana escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joana tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela, e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen,
que é uma das melhores personagens do filme. Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo, você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Uma menina chamada Marnie, lá nos tempos de colégio, era toda desajeitada. Usava aparelho, tinha espinhas, óculos gigantes e vivia sendo zoada. E não era zoada de leve não, viu? Sofria bullying de verdade, todo dia. E a pior de todas as pessoas do mundo para ela era a Joana, a líder das líderes de torcida, a mais popular da escola e a maior carrasca da vida dela. Anos se passam, Marnie cresce, vira uma mulher de sucesso, trabalha numa empresa importante, tá toda linda, confiante, mas tem uma surpresa esperando por ela que ninguém merece. Ela descobre que o irmão dela vai se casar. Legal, né? Mas tem um detalhe, a noiva é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana. Sim, aquela mesma, a inimiga mortal da adolescência. E o pior, Joana finge que não lembra de nada, que não lembra de ter feito nada de mal, como se fosse a pessoa mais boazinha do mundo. Dá pra imaginar o choque da Marnie? A cabeça dela simplesmente explode com essa revelação. E não pra por aí. Marnie volta pra casa da família com um único objetivo: abrir os olhos do irmão e impedir esse casamento. Afinal, como é que ele vai se casar com a bruxa que infernizou a vida da irmã? Só que o problema é que ninguém acredita nela. Todo mundo acha Joana um amor, super gentil, perfeita. Parece até que ela foi substituída por uma versão clone fofa. Enquanto isso, a mãe da Marnie, a Gale, também tem o próprio choque. Ela reencontra uma mulher chamada Ramona, que é a inimiga de juventude dela. Isso mesmo. A mãe da noiva é a rival de juventude da mãe do noivo. Coincidência demais, né? E quando as duas se encontram, o passado volta com tudo. Uma começa a cutucar a outra. Começam a lembrar das brigas antigas, das mágoas, das tretas da época dos anos 70. A coisa vira quase uma guerra entre famílias. E é claro que a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marnie começa a armar planos mirabolantes para desmascarar a Joana. Ela tenta mostrar quem a mulher realmente é, provocar ciúmes, trazer memórias do passado, fazer a máscara da rival cair de qualquer jeito. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo dá errado. E olha, ela passa por cada vergonha que você vai rir e ao mesmo tempo se encolher de nervoso por ela. Tudo começa com um flashback dos tempos de colégio da Marnie. E logo de cara a gente vê que a vida dela naquela época era um verdadeiro pesadelo. Ela era aquela menina super inteligente, cheia de espinhas, com óculos grandes, aparelho nos dentes e um jeito meio desajeitado de andar. E isso, claro, fazia dela o alvo perfeito para os valentões da escola. Mas a pior de todas era uma menina chamada Joana. Sim, ela era bonita, popular, líder de torcida, e por algum motivo implicava demais com a Marnie. Pegava pesado mesmo. Fazia piada com ela na frente de todo mundo, espalhava apelidos, zombava no corredor. Era um bullying diário, daqueles que marcam para a vida inteira. Corta para o presente. Marnie agora é uma mulher adulta, bem-sucedida, super competente no trabalho, e finalmente parece que conseguiu deixar toda aquela fase difícil para trás. A aparência dela mudou completamente, e ela está prestes a ser promovida. Mas aí ela recebe uma notícia que vira o mundo dela de cabeça para baixo. O irmão dela, o Will, vai se casar. Ela fica toda animada, feliz da vida, até descobrir o nome da noiva, Joana. Sim, aquela mesma que infernizou a adolescência dela. Dá para acreditar? Na hora Marnie tem um surto interno. Ela começa a lembrar de tudo o que passou na escola. A voz da Joana ecoa na cabeça dela com aquelas frases maldosas do passado. E o que mais choca é que ninguém na família parece saber do histórico entre as duas. Todo mundo adora a Joana, principalmente a mãe da Marnie, a Gale, que praticamente idolatra a futura nora. E o Will, ele tá completamente apaixonado, achando que vai se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Só que Marnie sabe quem ela realmente é, ou pelo menos quem era. Mesmo surpresa, ela resolve manter a calma. Vai até a cidade natal para o casamento, tentando agir normalmente, mas com o radar ligado, pronta para provar que a Joana ainda é a mesma cobra de antigamente. E quando ela reencontra a noiva, a situação é bizarra. Joana age como se não a reconhecesse.
Faz a simpática, abraça, conversa como se fossem conhecidas de outro planeta e finge que não lembra de nada do passado. A Marnie fica completamente travada. Tipo, sério que ela vai fingir que nada aconteceu? É aí que começa a missão da Marnie. Abrir os olhos do irmão e mostrar para todo mundo que essa mulher não é quem parece. Ela começa a cavar o passado da Joanna, tenta provocar ela, lembrar situações antigas, ver se ela dá alguma escorregada. Mas a Joanna continua bancando a santa, dizendo que o que passou, passou e que ela nem se lembra de ter sido uma menina má. Enquanto isso, do outro lado da história, temos a mãe da Marnie, a Gale, toda empolgada com o casamento, fazendo planos, organizando tudo, até que reencontra a Ramona, que é nada mais, nada menos que a tia da noiva. E aí vem outra bomba. Ramona era a melhor amiga da Gale no passado, mas elas brigaram feio e nunca mais se falaram. A briga foi tão feia que as duas se consideram inimigas até hoje. E quando se encontram, a tensão é imediata. Já dá pra ver que o clima vai ferver. Então, olha o cenário. A noiva é a arqui-inimiga da irmã do noivo. A mãe da noiva é a inimiga de juventude da mãe do noivo. E ninguém quer abrir o jogo, todo mundo tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo mundo fervendo. Marnie começa a ficar obcecada em descobrir os podres da Joanna. E quanto mais ela tenta provar que a ex-bully continua sendo uma vilã disfarçada, mais ela mesma vai se atrapalhando e pagando mico. Em uma das cenas, ela até invade uma aula de dança do casamento para tentar pegar a Joanna no pulo, mas acaba causando uma confusão gigante e vira o centro das atenções. De novo, de um jeito bem embaraçoso, tipo replay da época do colégio. E é nesse clima de rivalidade escondida, mágoas mal resolvidas e tensão em família, que o filme vai esquentando. A Marnie quer justiça, quer ser ouvida, quer impedir que o irmão se case com alguém que ela acredita não ter mudado nada. Mas a pergunta que vai começando a surgir aos poucos é: será que as pessoas realmente mudam? Ou será que o passado delas sempre vai defini-las? Depois do desastre na aula de dança, onde a Marnie mais uma vez pagou um baita mico tentando expor a Joanna, ela começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que ela esperava. Em vez de todo mundo ficar do lado dela, a galera começa a achar que ela tá exagerando, que tá obcecada, que tá com inveja da felicidade do irmão. Até a mãe dela começa a dizer que ela devia deixar o passado pra lá, que talvez a Joanna tenha mesmo mudado. Mas a Marnie não consegue engolir aquilo. Afinal, como é que alguém esquece anos e anos sendo humilhada? Enquanto isso, a tensão entre a mãe da Marnie, a Gale, e a Ramona, tia da Joanna, só vai aumentando. Cada vez que as duas se encontram, é uma faísca. Ramona, que agora é rica, bem-sucedida e cheia de pose, adora mostrar que tá por cima. Já a Gale tenta manter a classe, mas também não deixa passar nenhuma oportunidade de cutucar a rival. O passado das duas vai vindo à tona em flashbacks e piadinhas afiadas. E dá pra ver que a ferida ali ainda tá bem aberta. Num desses encontros, Ramona decide dar uma festa de boas-vindas pra Joanna, antes do casamento, só com mulheres. Meio que um chá de panela chique. Claro que a Marnie é convidada, mas a intenção nem é boa. Parece mais uma armadilha social. Só que ela decide ir assim mesmo. Afinal, essa pode ser a chance perfeita de descobrir algo da vida atual da Joanna, que prove que ela ainda é falsa. E olha, essa festa é um caos. Marnie vê Joanna rodeada de amigas, toda querida, mas nota que uma das amigas parece desconfiar dela. Então Marnie puxa papo, finge que é só curiosidade, e começa a perguntar se a Joanna já foi diferente, se já fez alguma coisa meio errada. E é aí que ela escuta algo que deixa a pulga atrás da orelha. Parece que Joanna escondeu algumas partes da sua vida, inclusive o nome verdadeiro. Ela agora se apresenta como Jo, um apelido mais moderninho, e ninguém sabe das histórias antigas dela. Pior ainda, ela contou uma versão toda enfeitada sobre a adolescência dela, como se tivesse sido uma coitada, uma vítima das líderes de torcida. A ironia, né? Marnie agora tem certeza. Joanna tá mesmo fingindo. Só que mais uma vez, quando tenta expor isso, se embanana toda. Fala demais, atropela a explicação e acaba parecendo a maluca da história. Até o irmão dela começa a ficar bravo, dizendo que ela tá sabotando o casamento dele por pura birra. A situação vai ficando insustentável. Marnie tá frustrada, sentindo que ninguém acredita nela, e se perguntando se o problema é ela mesma. Será que ela ficou tão presa no passado que não consegue ver as coisas de outro jeito? É aí que entra a avó dela, a Helen,
que é uma das melhores personagens do filme. Essa senhora é afiada, divertida e tem uns conselhos que vêm do nada, mas fazem total sentido. Ela chama a Marnie para conversar, diz umas verdades, tipo: você precisa decidir se quer se vingar ou seguir em frente, porque carregar o passado machuca mais você do que os outros. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.